onde ir. Amém? A não ser para o céu. Voltar para trás não dá mais. Nós vamos para frente em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Vamos prosseguir para o alvo, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos o alvo, nós temos um objetivo. Nós que somos cristãos, nós entregamos a vida a Cristo Jesus porque nós temos um objetivo. Nós vamos para o alvo. Qual é o alvo que Paulo fala? O reino dos céus. O reino dos céus, onde tem descanso, tem paz eternamente. É a proposta de Deus para com o homem. E eu creio que foi uma proposta muito boa, uma proposta muito abençoada. E quem querer, meu querido, aceitar essa proposta da parte do Pai, vai ter que aceitar o Filho como Salvador, para poder dar no reino dos céus e ter o lugar de descanso. Por isso que não podemos voltar mais para trás, porque nós largamos as coisas passadas e prosseguimos para o alvo que é Cristo Jesus, nosso Rei. Quero agradecer nossos irmãos que estão chegando agora nesse momento. Nossos irmãos estão conectados através do YouTube, amém? Estão vindo nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Nossos irmãos estão espalhados nesse Brasil, sempre nos acompanham, estão sempre junto com a gente, em nome de Jesus, nos acompanhando. Agradeço a Deus. Várias pessoas, né, compartilhando os vídeos, várias pessoas falando desse evangelho. E graças a Deus, né, que Deus tem feito uma obra em vários corações. E eu alegro o meu coração por ouvir que ministérios têm se convertido a Cristo Jesus através das nossas vidas, através das nossas mensagens. E isso eu fico muito grato a Deus por ser um instrumento de justiça nas mãos do Senhor para poder botar a igreja de volta, meu querido, nos trilhos. E graças a Deus por isso. Quantas denominações têm entrado, meu querido, para os trilhos de novo, né, através das nossas ministrações. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, a você, meu irmão, que está sempre junto com a gente, dando ouvido, dando crédito à palavra de Deus, essa palavra genuína, um evangelho pesado de ser pregado. Poucos querem servir, porque aqui não tem mamão com açúcar, é mamão com sal mesmo, em nome de Jesus. E nós vamos prosseguindo com Cristo Jesus, nosso Rei. Importa, meus irmãos, é entrar no reino dos céus, amém? A porta continua sendo apertada e nunca passou por reforma. Por quê, pastor Angido? Porque a porta é Cristo Jesus, nosso Rei. E ninguém vai reformar ela, porque ela não precisa ser reformada, amém? Então vamos prosseguir por essa porta estreita, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos comer pão sem fermento? Se coloque de pé, igreja, por gentileza. Vem cá, servo do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Sauda a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Quero saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que nos acompanham através da web rádio, do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Antes da gente prosseguir, só queria deixar um recado aqui, para você dar uma olhada no seu celular aí, se está desligado, se está no silencioso, para que nada venha interromper a palavra do Pai, amém? Vamos dar sequência então em nome de Jesus. Abra a poderosa palavra de Deus comigo no Evangelho de João. João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelho da Bíblia Sagrada. João, capítulo de número 20. João, capítulo 20, versículos 1, 2, 3 e 4. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. João, capítulo 20, versículo do 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim, ó. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Podei tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vemos aqui o apóstolo João
o discípulo amado, narrando a ressurreição de Cristo. Coisa que vai ser narrada em todos os 4 evangelhos. Só que João traz algo interessante que os outros discípulos não narraram. E é nesse pequeno versículo que eu quero trazer a mensagem de hoje. Debaixo de um tema que, se você prestar atenção, você já vai entender o que o Senhor quer falar com a gente. A mensagem debaixo de um tema: esquecendo um amigo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Esquecendo um amigo. Então vemos aqui, amado irmão, amada irmã, você que está aqui, você que nos acompanha sempre do outro lado. Se você acompanhou a pregação de sexta-feira passada, eu terminei a pregação de semana passada em João 19, do 30 ao 40, aonde Nicodemos e José de Arimateia cuidam de Jesus, cuidam no corpo de Jesus. E aí, essa semana, o Senhor me traz para o capítulo de número 20. E eu pensava comigo e até falava com o Senhor, se eu não me engano. Senhor, ultimamente, quando eu abro a palavra de Deus, eu só consigo ver uma coisa: o cuidado com o corpo de Cristo. Ultimamente o Senhor tem falado só isso comigo: o cuidado com o corpo de Cristo. Aí, como diz os nossos pastores, eu não sei se eu não estou conseguindo ouvir Deus, ou se Deus realmente quer falar com a gente. Porque eu vejo Maria Madalena indo ao sepulcro. E ela vai ao sepulcro fazer o quê? Ela vai ao sepulcro por quê? Preocupada com o corpo de Cristo. Preocupada com o corpo de Cristo. Irmãos, é algo que está faltando em nossos dias. A gente se preocupar com o corpo de Cristo. Está faltando isso. Porque olha só, o que Maria vai fazer no sepulcro? Vai cuidar das feridas do corpo de Cristo. Amado irmão, amada irmã que me ouve, sabe por que muitas vezes as pedras não são tiradas das nossas vidas? Porque a gente não se preocupa com o corpo de Cristo. Por isso que as pedras muitas vezes não são retiradas de dentro da gente, porque a gente não se preocupa com o corpo de Cristo. A Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 16, quando vai narrar a mesma passagem, vai dizer que vai Maria Madalena e mais algumas mulheres com ela. E aí Maria indo disse: quem vai retirar para nós a pedra? Sendo que ela é grande. Só que quando ela chega lá, a pedra já está retirada. Aí a pergunta é: por que as pedras da nossa vida não são tiradas? É porque a gente ainda não se preocupa com o corpo de Cristo. Porque a preocupação maior, quando Maria Madalena saiu de casa, ela não estava preocupada com a pedra, ela estava preocupada com o corpo. E aí, por ela estar preocupada com o corpo, quando ela chegou lá, a pedra já tinha sido retirada. Às vezes, o nosso coração de pedra não é retirado, é porque a gente ainda não se preocupa com o corpo. A gente se preocupa com membros. Com membro, melhor dizendo, o nosso membro. Mas a gente é corpo. Então, por que o meu coração não é transformado? Porque a gente ainda não se preocupa com o corpo. A gente não se preocupa com as feridas do corpo de Cristo. A gente não se preocupa em curar as feridas do corpo. Porque há uma pergunta a se fazer: o que é maior? As pedras ou nossa fé? Porque olha só, Maria Madalena sabia que a pedra estava lá. Ela não sabia como é que ia retirar a pedra, mas a fé dela fez ela caminhar até lá. Qual é maior? A nossa fé ou as pedras da vida? E aí olha só,
Eu sei que já falei um pouco sobre isso semana passada, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, olha só. Maria Madalena está preocupada com o corpo. Ela não está preocupada com o que ela vai ter que fazer para tirar a pedra. Ela está preocupada com o corpo. Irmão, quando a gente sai de casa decidido a cuidar do corpo, o resto Jesus Cristo faz pela gente. Porque olha só, enquanto Maria estava caminhando, Cristo já estava ressuscitado. Quando Maria estava caminhando, Jesus já estava ressuscitado e já tinha tirado a pedra. Às vezes, para as pedras da vida se tiradas da nossa vida, basta a gente caminhar com fé. Não esquecendo de preparar o corpo de Jesus. Às vezes, a gente não consegue nem cuidar do corpo. Quem dirá preparar o corpo? Preparar o corpo para quê, irmão Dudu? Para o arrebatamento que há de acontecer. Porque ela vai lá para cuidar das feridas. Irmão, a gente tem que aprender a curar feridas. A gente precisa ter azeite e vinho em nossas vidas para curar as feridas. Mas só que às vezes, a gente fica mais preocupado com as pedras. Já viu que pedra não tem ferida? Quem tem ferida são pessoas. E às vezes a gente fica mais preocupado com as pedras do que com as pessoas. Sabendo que o corpo de Cristo, para estar de pé, precisa estar curado. Alguém precisa sarar as feridas do corpo. E quem é que vai fazer isso? São os próprios discípulos. Porque Maria Madalena é uma das discípulas, a qual Jesus expulsou 7 demônios. Então, amado irmão, amada irmã, curar as feridas é dever nosso e não de quem está lá fora. Pode ver, os fariseus não se preocuparam com o corpo. Agora os discípulos sim. E sabe o que é interessante? É que está Maria, a pedra e o corpo. A pedra simboliza as dificuldades da vida. Então, as dificuldades não podem impedir a gente de cuidar do corpo de Cristo. Os nossos problemas não podem impedir a gente de cuidar do corpo de Cristo. Aí olha só, e sabe o que é interessante? Era um cuidado tão sincero e tão verdadeiro com o corpo de Cristo, que ele foi feito de madrugada. É um cuidado tão sincero e tão verdadeiro, que foi feito à noite quando ninguém vê. Porque muitos hoje querem fingir que cuidam do corpo de Cristo, mas fazem isso durante o dia, quando todos vêm, para parecer que são bons aos olhos dos homens. Mas ela não, ela vai na madrugada quando ninguém está vendo. Esse é o verdadeiro cuidado com o corpo de Cristo. Porque ela não vai durante o dia, ela vai à noite quando ninguém vê. Aí olha só, muitos querem cuidar de dia, para receber aplausos. Mas só quem ama de verdade, cuida de madrugada quando ninguém vê. Aí olha só, sabe o que é interessante? É que, enquanto alguns dormem, outros cuidam do corpo de Cristo. Enquanto uns estão dormindo nas madrugadas, os outros estão cuidando do corpo de Cristo. Porque olha só, ela vai sair dali, vai sair correndo para Pedro e João. Onde é que eles estavam? Quem sabe? Não estavam dormindo? E aí,
Olha só, irmãos, quantas vezes, falando de cuidar na frente das pessoas e cuidar aonde ninguém vê, quantas vezes, aqui na frente dos irmãos, tem alguns que até parece que cuidam, mas depois, quando ninguém está vendo, vai lá e maltrata o irmão. Aqui na frente, dá paz do Senhor, dá um abraço, dá um óculos santo, mas passou da porta para fora, está esperando para espetar o irmão. Às vezes faz pessoalmente, às vezes vai no WhatsApp, às vezes liga. Aos olhos de quem está aqui parece que é irmão, mas pessoalmente, ou quando ninguém está vendo, que é o problema. Esse não é o verdadeiro cuidado com o corpo de Cristo. O verdadeiro cuidado é quando ninguém nos vê, mas a gente está cuidando do corpo. É quando ninguém vê as madrugadas que a gente passa cuidando do corpo em oração. É as noites que a gente perde montando sermões para alimentar o corpo. Esse é o verdadeiro cuidado, quando ninguém vê. Porque cuidar, fingir que gosta quando todo mundo está vendo é fácil. O problema é demonstrar o mesmo amor quando ninguém está vendo. Já viu? Quem é casado vai entender o que eu quero dizer. Rejeitar uma bandeja quando o marido ou a esposa está do lado é fácil, quero ver quando está sozinho. Porque o mesmo amor que é demonstrado quando a esposa está do lado, tem que ser demonstrado mais ainda quando se está sozinho, quando ninguém está nos vendo. Só que a gente não pode esquecer de algo, que antes da gente pecar contra o irmão, a gente já pecou contra o céu. É só ver a parábola do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aí olha só, irmãos. Versículo de número 2. Vai dizer que ela correu. Ela correu para Simão Pedro. Ela correu para Simão Pedro. É o primeiro tipo de corrida da passagem. Existem dois tipos de corrida nessa passagem. A primeira está no versículo de número 2. Quando ela corre, preste bem atenção, quando ela corre para informar algo. Ela corre para informar algo e não para fofocar. Porque tem aqueles que não gostam de correr para informar, gostam de correr para fofocar. Ela está indo para levar uma mensagem e não para fofocar dos irmãos. Aí olha só, é uma corrida que demonstra preocupação. Preocupação com o corpo. Elas tinham em mente, chega lá e cuidar do corpo. Chega lá, o corpo não está. Vamos para Pedro. Vamos para João. Então é uma corrida de preocupação. Preocupação com o corpo. E mais além, preste atenção. Preocupação para com Pedro e com João. Uma preocupação que não era só deles, só delas, mas de todos. E elas correm para informar. Primeira coisa, ela corre para Pedro, porque ela não sabia o que fazer. Ela corre a informar Pedro, porque não sabia o que fazer. Olha só. Ela corre para Pedro. Por quê? Ela corre para avisar Pedro. Por quê? Pedro era aquele que tinha autoridade sobre a vida. Ela corre para Pedro, por quê? Pedro é aquele que ia tomar uma atitude sobre o que estava acontecendo.
Pedro vai ser o primeiro a sair da onde estavam para tomar uma atitude. Aí a pergunta é: a gente tem contado aos nossos Pedros o que tem acontecido? Porque Pedro, olha só, preste atenção. Pedro era o pastor. Você vai ver 3 tipos de Pedro, vou trazer para você depois. Mas o maior deles, Pedro, era pastor. Será que os nossos pastores sabem o que está acontecendo com o corpo de Cristo? Porque olha só, o que acontece? Maria Madalena vai ao encontro do corpo. O corpo não está aonde era para estar. O que é que ela faz? Vou informar o pastor. Pastor, o corpo sumiu. O que é que a gente faz? Por que isso? Olha só, preste atenção. Quando aconteceu algo, Pedro foi o primeiro a saber. E os nossos pastores são o primeiro a saber? Porque olha só, ela não corre para os fariseus, ela corre para o pastor. Ela corre para aquele que vai tomar atitude, que vai solucionar o problema deles. Irmão, ela não correu para Judas. Ela correu para Pedro, irmão. Aquele que tinha a visão para solucionar o problema. É aquele que toma a iniciativa para resolver o problema no corpo de Cristo. O corpo sumiu. Ela não foi para Judas, ela foi para o pastor. Irmão, o primeiro a saber foi Pedro. Mas só que para Pedro saber o que está acontecendo, alguém precisa falar. Irmão, o pastor não pode ser o último e ficar sabendo. Tem que ser o primeiro. Como diz o pastor, se eu souber de princípio, eu faço assim, ó. E soluciono o problema no corpo. Mas o problema é que o corpo sumiu. E o pastor é o último a saber. Aconteceu alguma coisa com o corpo de Cristo. Mas o pastor não sabe. Aí, olha a visão dela. Eu vou falar para Pedro. Ela não foi falar para Judas, irmão. A gente tem que entender isso. Porque às vezes acontece alguma coisa com o corpo e a gente fala primeiro para os traidores, para depois para falar para o pastor. Aí fica difícil cuidar do corpo dessa maneira. A gente precisa comunicar aos pastores. Irmão, a gente precisa informar os nossos pastores do que está acontecendo com o corpo. Eles não estão fazendo fofoca. Ela não está fazendo fofoca, ela está preocupada com o corpo. O corpo de Jesus sumiu. O primeiro a saber tem que ser o pastor. O corpo está ferido. O primeiro a saber tem que ser o pastor. Então isso aqui, irmãos, é uma corrida de preocupação com o corpo. A primeira corrida. Aí olha só, versículo de número 3. Preste bem atenção na leitura para você pegar algo interessante aqui. Então, Pedro saiu, preste atenção. Então, Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Olha só, sendo de madrugada, passando por tudo que eles passaram, creio eu, que eles estavam dentro de uma casa. E Maria Madalena vai até a casa. Dizer, ó, o corpo sumiu. Não, está lá no sepulcro. E aí olha só o que a Bíblia diz. Então saiu Pedro e o outro discípulo. Vou conjecturar para você entender. Uma porta de uma casa cabe uma pessoa por vez, a não ser as casas mais chiques. Mas naquela época, creio eu, que seria igual a nossa de hoje. Cabe uma pessoa por vez, não passa 2 pessoas numa mesma porta. Preste atenção, para você entender o que eu quero dizer. Olha só,
saiu Pedro e o discípulo amado. Pedro e o discípulo amado. Mas por que o discípulo amado chegou no sepulcro primeiro? Olha só, o primeiro a sair da casa foi Pedro. João foi atrás. Mas por que no sepulcro João chegou primeiro? Irmão, a gente não pode perder a ordem das coisas. Olha só, Pedro foi quem tomou a iniciativa. Só que João quis tomar a rédea das coisas. Irmão, olha só. Sempre que a gente quiser tomar a frente de alguma coisa que não foi nós que tomamos a iniciativa, vai dar problema. Sempre que a gente querer tomar a frente das situações que não foi nós que tivemos a iniciativa, dá problema. Aí, olha só, é o famoso eu já sei. É o famoso eu já sei. Não, eu já estou preparado. Eu já sei orar. Eu já sei jejuar. Mas o problema é quando se dá de frente do sepulcro. Porque olha só, preste bem atenção. Saiu Pedro e João. Irmão, se João tivesse preparado para resolver a situação, o anjo tinha dito para anunciar João e não Pedro. O anjo diz, vai e anuncia a Pedro, para que vá para Galileia. Ele falou para avisar a Pedro, e não a João. Por quê? Porque quem estava preparado para lidar com o sepulcro era Pedro, e não João. Porque João vai chegar diante do sepulcro e não vai saber o que fazer. Então olha só. Olha o que dá a gente querer ser apressado. Por quê? Porque o primeiro a sair foi Pedro. E por que João quis chegar primeiro no sepulcro? Irmão, o chamado maior estava na vida de Pedro. Não adianta João querer tomar o lugar. Jesus não fazia acepção de pessoas, mas o primeiro pastor era Pedro, não João. Quem estava capacitado para lidar com o sepulcro era Pedro e não João. Porque João foi o primeiro a chegar, mas também foi o primeiro a parar na porta. Pedro chegou depois, mas entrou. Então olha só, aquilo que João não fez, Pedro fez. Por quê? Porque o chamado estava na vida de Pedro. O maior chamado. Amado, sempre que a gente querer achar que está pronto para viver o chamado dos outros, vai ter uma hora que a gente vai se dar com o sepulcro. Sempre que a gente querer achar que pode, com o chamado do outro, a gente vai lidar com o sepulcro. E aí só que daí João era rápido, mas não sabia. João era rápido, mas, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a ti. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amado, João era rápido, mas não sabia lidar com os sepulcros da vida. E aí, olha só, vamos entrar onde eu quero, versículo de número 4. Aqui é onde eu quero chegar, irmãos. Versículo de número 4. E os dois corriam juntos. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Olha só, irmãos. É interessante que a Bíblia diz que eles corriam juntos.
Então, olha só, eles saem da casa juntos. Eles começaram juntos. Eles caminhavam juntos. Mas e por que não terminaram junto? Eles começaram juntos a caminhar para ir procurar o corpo. Eles começaram juntos, mas não acabaram juntos. Irmão, isso eu vejo no meio de nós, infelizmente. Muitos começam junto com a gente, mas nem todos vão até o final. Pode ver, quando o pastor convoca para fazer uma campanha de oração, muitos começam, mas nem todos terminam. Às vezes, a gente vai fazer uma campanha de oração, as pessoas começam, mas não terminam. Fala-se em fazer uma tenda. Muitos começam, mas só Pedro, Tiago e João terminam a tenda. Fala-se em fazer evangelismo. Começa com os 12, termina com 4. Jesus e os 3 obreiros. Que negócio é esse? Que corpo é esse? Que corrida é essa que a gente está correndo? Que maneira de andar é essa? Começa e não termina. Aí olha só, o que é mais interessante? João vai acabar esquecendo do seu amigo Pedro. Olha só, por que é um esquecimento? Porque eles começaram juntos. Mas só que, do meio do caminho para frente, João vai e deixa Pedro para trás. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Será que isso é caminhar as 2 milhas que Jesus falou? Porque, irmão, eu não vejo motivo nenhum para João deixar Pedro para trás. Sabe por que ele não poderia ter deixado Pedro para trás? Porque os dois estão correndo para a mesma direção. Aí só que tem algo interessante, irmão. Aquele Pedro que João deixou para trás é que vai estar do lado dele diante dos sepulcros da vida. Olha só, Pedro sai, João sai, só que no meio do caminho acontece algo, que João deixa Pedro para trás. Só que o Pedro que João deixou para trás é que vai estar do lado dele quando surgir na vida dele um sepulcro. E eu falei para você que eu ia apresentar 3 tipos de Pedro para você. Primeiro, Pedro era irmão de fé de João. E quantas vezes eu e você deixamos os irmãos de fé para trás? Esquecemos dos amigos que a gente fez na caminhada. A gente deve se esquecer daqueles que estão indo contramão da onde a gente está indo, mas a gente não pode esquecer daqueles que estão indo na mesma direção. Pedro também era o obreiro. Quantas vezes a gente deixa os obreiros da casa de oração para trás? E Pedro, como eu já falei, era um pastor. E quantas pessoas, quando estão bem na fé, deixam os pastores para trás? Mas quando aparece um sepulcro lá na frente, são aqueles que você deixou para trás que vão estar do seu lado. Quantas vezes, quem sabe Pedro era um pouquinho mais velho, quem sabe mais gordinho, não conseguiu acompanhar o pique de João, mas lá na frente tem um sepulcro. Irmão, eu vou provar para você agora na Bíblia
que João não deixou qualquer um para trás. Ele deixou um amigo chamado Pedro. Sabe por quê? Olha só. João deixou Pedro para trás. Mas foi Pedro quem teve fé para lançar a rede à direita do barco, e o mesmo Pedro ainda repartiu os peixes com João. Olha só, João deixou Pedro para trás, mas foi Pedro quem teve fé para acontecer o milagre, e ainda chamou João para participar da bênção. Esquecendo um amigo. Sabe quando você está quase morrendo na fé, que chega alguém para você e diz: Pastor Gabriel, se não for pela tua fé, é pela minha. Foi mais ou menos isso que Pedro falou para João no dia da pesca. Porque a Bíblia vai dizer, preste bem atenção, Lucas 5:5. Lucas 5:5 tem um plural e um singular no versículo. Tem um plural e um singular no mesmo versículo. Pedro vai dizer: nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Então, várias pessoas ouviram, mas só Pedro teve fé para lançar a rede. E a fé que Pedro tem vai abençoar João com os peixes. E quantas vezes a gente deixa para trás aquele que nos abençoou na fé? Esquecendo um amigo. Vamos lá, o próximo ponto. João deixou Pedro para trás, mas foi Pedro quem respondeu a pergunta de Jesus quando João não soube. Quem dizei às multidões que eu sou? Elias, João Batista, Jeremias, e vós, quem dizeis que eu sou? João está junto, não sabe o que responder. Vem Pedro e diz: tu és o Cristo de Deus. João não esqueceu de qualquer um, esqueceu de um amigo. Vamos lá, próximo ponto. João deixou Pedro para trás, mas foi Pedro quem tomou a frente quando Jesus queria despedir João com a multidão. João capítulo de número 6. Quem pode suportar essas palavras? Jesus diz: querem vós também com eles? Vem Pedro e diz: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, olha só, Jesus queria mandar João com o povo, só não mandou porque Pedro defendeu ele. E quantas vezes a gente esquece daqueles que tanto nos defendem? Quantas vezes a gente esquece daqueles amigos que oram, que jejuam pela gente? Parece que só lembra do amigo quando está mal, mas quando tudo começa a melhorar, sai correndo na frente. E esquece que lá atrás o amigo já tinha feito por você. O maior problema do ser humano, muitos dizem que é amnésia. Eu creio que é ingratidão. Irmão, quantas pessoas eu já vi, só porque estão passando pelo período abençoado na caminhada com Cristo, querem deixar os outros para trás. A gente não foi chamado para deixar ninguém para trás que vem no mesmo rumo que a gente. Paulo diz que a corrida do mundo, poucos ganham os troféus, mas a nossa não é assim. Importante é chegar. Não se esqueça que eu e você chegamos até aqui
Porque alguém nos ajudou. Algum amigo nos estendeu a mão. Algum amigo orou com a gente, jejuou com a gente. Subiu e desceu o monte com a gente. Fomos libertos porque algum amigo estendeu a mão sobre a gente. E sabe o que é mais interessante? João deixou Pedro para trás. Mas foi Pedro que fez o sinal para o próprio João perguntar quem era o traidor. Então, olha só, o traidor vai ser descoberto porque quem teve a iniciativa foi Pedro. E quantas vezes a gente deixa os Pedros para trás que nos livraram do traidor? Quantas vezes a gente esquece dos Pedros só porque talvez a gente está passando um momento melhor do que Pedro, ou está mais em forma do que Pedro, quer deixar Pedro para trás. Mas só que a gente tem que entender, como eu já falei aqui, que um dia todos nós vamos estar de frente com um sepulcro. E muitas vezes Deus vai usar aquela pessoa que a gente deixou para trás para nos consolar. Jesus vai usar aquela pessoa que a gente deixou para trás para entrar dentro do sepulcro para a gente poder crer de novo. Olha só, João deixou Pedro para trás, mas o próprio João precisou de Pedro para voltar a crer. É só você ler os versículos que a gente não leu. Irmão, a pessoa que você deixa para trás hoje é a mesma que Jesus vai levantar amanhã para te encher de fé. Através da ministração da palavra, através da palavra de Deus. Às vezes, tem dentro do nosso coração ingratidão. Às vezes, a gente anda com quem não deve andar e esquece dos verdadeiros amigos. E olha só, já estou me encaminhando para o final. Isso aconteceu com João no momento de desespero. Então, que quando a gente estiver passando pelo momento de desespero, não se afaste dos verdadeiros amigos. Não se afaste do pastor. Porque olha só, na hora do desespero, João pensou só em si. Mas mesmo passando pelo momento de desespero, a gente ainda é corpo. E aquele que a gente desamparou é quem vai estar do nosso lado quando a gente mais precisar. Então que a gente não venha esquecer dos amigos. Porque eu aprendi que existe 3 tipos de pessoas. Aquelas que a gente conhece, aquelas que nos apresentam e aquelas que Deus nos apresenta. Tem pessoas que eu conheci conversando com elas. Tem pessoas que eu conheci através de outras pessoas. Mas teve pessoas que foi o próprio Deus que me apresentou. E é do lado desse terceiro tipo de pessoas que a gente nunca pode se afastar. Mesmo que seja na hora do desespero. Irmão, e quantas vezes, já vou encerrar, mas eu tenho que falar isso aqui. Estou pensando nisso aqui a semana inteira, sou obrigado a falar isso aqui. E quantas vezes a gente esquece dos amigos quando eles estão diante de um sepulcro? Quantas vezes a gente esquece dos amigos porque o sepulcro é do amigo e não nosso? Quantas vezes a gente se esquece porque o sepulcro não é nosso? Mas a gente nunca pode se esquecer que um dia todos nós teremos diante de um sepulcro. E que corpo é esse? Ah, o sepulcro não é meu? Pedro que chegue depois.
o parente não é meu, deixa Pedro lá. Mas é esse mesmo Pedro que você está rejeitando, que Jesus vai usar para você crer. Irmão, não importa se o sepulcro é seu, se o sepulcro é meu, nós somos corpo. Olha só, enquanto Maria Madalena está correndo para Pedro, João está correndo de Pedro. Enquanto Maria Madalena está correndo para Pedro, João está correndo de Pedro. Quantos ainda querem o bem dos Pedros? Mas quantos já viraram as costas para os Pedros? E já viu que essa virada de costas, infelizmente, acontece quando Pedro mais precisa? Irmão, que a gente não venha virar as costas para ninguém. Porque aquele que tinha todo o direito de virar as costas por nós, teve as costas pregadas na cruz por nós. Ele nunca virou as costas para ninguém, nem aqui e nem no reino dos céus. Porque quem vai servir lá é o próprio Cordeiro. E eu creio que ele não vai virar as costas para ninguém. Eu creio que a mesa tem só um lado só de cadeiras. Por quê? Porque ele, o melhor amigo que existiu, nunca virou as costas para ninguém. Irmão, cuide dos seus amigos. Cuide dos seus amigos. Às vezes a gente tem que parar. A gente tem que orar, a gente tem que ler, a gente tem que jejuar. Mas às vezes a gente tem que parar e fazer um culto racional. Parar e analisar quem verdadeiramente está do nosso lado. Porque a ingratidão, ela vem para acertar o nosso coração. Irmão, tem algo interessante. Já encerro. Que eu aprendi com Jesus que até aquele que nos trai, devemos chamar de amigo. Que dirá aquele que nos faz o bem. Mas, infelizmente, a gente não valoriza muitas vezes os amigos que Jesus coloca na nossa vida. Então, que nessa noite, a gente venha sair daqui um pouquinho mais consciente, para não esquecer dos amigos. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Oh, glória! Louvado seja o santo nome do Rei. Glória a Deus, aleluia. Estava sentado ali, isso não vem do homem, isso vem de Deus, a gente sente no Espírito mesmo, amém? Não venha se apartar esse dom que Deus te deu, meu filho, amém? Esse dom é precioso, em nome de Jesus. Para quem tem o dom da palavra, é pérola, meu Deus, meu Jesus. Cada revelação, Jesus amado. Ó, Marco Feliciano, ó, chega nem perto. Silas Malafaia, chega nem perto, filho. Chega nem perto. Eles têm só nome, mas não tem revelação, amém? Esses aí só tem só nome, mas não tem mais revelação. Importa que tem revelação aí dentro do vaso, oh, glória. Deixa Deus te usar cada dia, meu filho, em nome de Jesus. Queria agradecer nossos irmãos que estavam conectados. Deus abençoe você poderosamente, meu irmão, em nome de Jesus. Creio que o Senhor falou contigo, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Não esqueça amanhã o programa Meio-Dia com Jesus. Você é o nosso convidado para estar junto com a gente aqui, celebrando, louvando, exaltando o nome santo do Rei. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Obrigado pelas orações. Amém. Que o Senhor venha te retribuir a cada dia. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não esqueça, amém? Domingo você é nosso convidado para estar aqui, comendo um pão sem fermento também a partir das 19h30. Você é nosso convidado em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe poderosamente. Não esqueça que, como você, vão estar orando por vós em nome de Jesus. Amém? Um abraço, beijão no coração. Tchau, tchau. Todo mundo grato ao Senhor, meus irmãos? Glória a Deus, né? Jesus é bom, né?